Muito legal. Isso Né? a gente realmente precisa conhecer um pouco mais, aprofundar nessas terminologias. Se eu sim. pegar o pacote Office, Pô, eu posso chamar de inteligência artificial? tá. Ele me resolve problemas. Talvez Me faz a sim. apresentação, me faz não? um cálculo na planilha, mas faz um a texto. diferença é que aí eu acho que, por exemplo, no pacote Office a gente já tem uma pegada que é assim, você aperta os botões. Quando você pega o O pacote input Office, é seu. eu falo Sim, assim, quando você talvez. pega o pacote Office, fala assim, faz uma apresentação para mim. Se ele fizer uma apresentação para você, Ele é inteligência É, artificial. ele passa a ser uma inteligência artificial. Talvez entendeu? Quando Então, eu por exemplo, precisar ir lá e fazer para ele voltar a usar as por ferramentas exemplo, só, o não é. Premiere agora talvez integrou um negócio de seja. inteligência artificial que ele Executa algumas coisas algumas automáticas, coisas né? automáticas para você, né? E, assim, Sim. o difícil é definir qual que é essa fronteira. É verdade. Entendeu? Porque o LLM, igual ele está falando, virou inteligência artificial. Quer dizer, o chat GPT virou inteligência artificial. Mas, por exemplo, recentemente eu fiz um script no Max, que eu até mostrei para ele, no programa 3D, que ele tomava um tanto de decisão. Quer dizer, eu fiz um tanto de decisão lá que ele tomava para achar uma solução para replicar um tanto de peça lá que eu precisava trocar nos projetos que eu estava. Ele tinha uma certa inteligência, porque ele fazia as perguntas e resolvia o problema para mim. Então, até que ponto a gente caracteriza um algoritmo como inteligência artificial e até que ponto não? Entendeu? Eu acho Sim. Mesmo que as perguntas sejam suas, mesmo que você tenha pedido para ele fazer essas perguntas, configura também a inteligência artificial, seria isso? Ou seja, você orientou o algoritmo a fazer aquele processo, é a sua inteligência que está ali, mas se ele consegue pegar aquilo e interpretar como você faria... A questão é que a gente está falando de algoritmos que são mais inteligentes, entendeu? Então, por exemplo... Ou que você não consiga colocar num algoritmo como ele chegou naquela solução. Se você quiser chamar a inteligência artificial como inteligência avançada, eu diria que é o quê? Que é um algoritmo que eu não consigo te descrever como ele chegou naquela porra. Então, desculpa, mas como é que ele chegou naquele... Como ele não chegou, como ele chegou naquilo. É a receita do bolo. Perfeito. Quer dizer, Mas quem programou o chat GPT não sabe falar como é que ele chegou naquilo? não, ele sabe falar. Esse é o ponto. Mas é uma inteligência É aquela relativamente história, né? Não me geral. interessa se o pato é macho, eu quero o ovo. Mas ele sabe explicar, mas... Não, assim, porque eu acho assim, eu acho que o que acontece é que a gente classificou o algoritmo, tá certo? Os algoritmos que resolvem mais coisas, fazem mais parâmetros, mais cálculos, mais complexos. mais gerais. complexos, Complexo, sim. A gente chama de inteligência artificial. O algoritmo comum você chama de programa. Entendeu? Talvez. Meio que é isso. Assim. Talvez seja Porque é isso. Porque você chega para o chat GPT, né? E a quantidade de parâmetros que roda nele é muito grande. É muito diferente. Eu fiz o meu programa lá, sei lá, meu programa tinha 200 parâmetros que ele analisava, 300 parâmetros que ele analisava para poder me dar o resultado. O chat GPT são quantos? Bilhões de parâmetros, eles entendeu? são... Não sei, A questão são é 600 bilhões. Ele aprende coisa mesmo. O aprendizado de máquina, aprendizado né? de máquina. Que é uma etapa também do... Que é o quê? O algoritmo se auto-refinar ou ficar cada vez melhor Cada vez mais inteligente. por conta... Então é isso. De forma simples, talvez seja uma descrição bacana, que é o quê? Você dá parâmetros de entrada, parâmetros de saída, e você manda ele diminuir o erro de acordo com aqueles parâmetros de entrada e de saída. Se aquilo que você tem ali, naqueles parâmetros de entrada e de saída, e você coloca uma coisa que ele não viu ainda, vou dar um exemplo, uma imagem, tem duas imagens, uma imagem de uma pessoa e todas as outras fotos na imagem com o rosto do Zazá, por exemplo, tem várias. Você põe uma imagem, você sai o rosto do Zazá lá na frente, você treinou aquela IA. Você fez um movimento de machine learning. Da mesma forma que funciona o próprio chat GPT. Ele foi treinado com parâmetros de perguntas e de respostas. Talvez seja essa uma decisão... A inteligência artificial o que separa é isso. O que separa talvez seja o machine learning. Mas, assim, eu particularmente não me atenho muito a nomenclaturas, né? Mas realmente é uma questão inteligente essa. Certo. Isso. Sim. Isso. Claro.
Sim. Sim. Aí ele acha um grau de certeza entre os dois. Talvez seja isso, que é uma máquina que aprenda com um parâmetro de entrada e de saída. É uma definição. Porque o ChatGPT é assim. Que o ChatGPT faz isso. Ele é sim. treinado de novo para poder responder Sim. as perguntas dele. Todas as Exatamente. respostas, as conversas que você tem com ele, vai pro treinamento. Exatamente. Ele aprende com Olha, você. eu tô mais do que você falou agora há pouco. Existe um limiar aí entre a compreensão do que é um programa e uma inteligência artificial, mesmo com o learning machine, com Machine learning, machine a learning, parte de com toda essa nomenclatura, né? nomenclatura que existe, porque se a gente for pensar bem, um programa basicamente é isso. Né? Se você pegar uma planilha de Excel, tiver lá 1000 dados, né? Tá. E mandar para tirar uma média aritmética dela. Se você colocar 10.000 dados, ele continua fazendo a mesma coisa com um grau de refinamento maior. É claro que eu estou simplificando aqui para criar uma base de comparação, né? Então, se você manda ele acumular aquilo, né? Ou seja, tudo acontece, mesmo no aprendizado da máquina, a partir de uma instrução humana. A partir de uma instrução de um programa, né? De um algoritmo, né? Então, mas o conceito de inteligência, que eu acho que ele trouxe muito bem, é isso. É inteligente porque você ensina para ele aprende. Ele aprende. Entendeu? É nesse ponto. Você ensina, ele aprende. Sim. O meu diferente do software que você dá o input e ele te dá um output você escreve, e ele não aprendeu nada com aquilo. É só aquilo. uma sequência. Perfeito. Entende? Não. Perfeito. Você cria um algoritmo que depois você não vai programar ele de novo. Ele vai aprender sozinho. Entendeu? Você vai aprender só com o input. Entende? O meu lá que eu fiz, por exemplo, que é um script, né? Ele não aprende. Ele pode fazer 200 vezes aquilo e vai continuar fazendo repetitivamente. Ele não vai aprender com o processo. Entende? Então ele não é uma inteligência artificial. Ele não é uma inteligência ele artificial. É um programa. Ele é um programa. Entendeu? Perfeito. Sim. Ele é um programa. Pode ser. Eu acho que é difícil. Talvez seja essa a essência daquela pergunta que eu fiz sobre se tudo que a gente vê na internet é inteligência artificial. Porque quando você busca, né, alguns softwares que têm essa característica, né, e se eu não sei diferenciar aquele output que eu estou recebendo como um parâmetro evolutivo ou não, ele pode ser interpretado como um programa. Mas, por exemplo, estou vendendo um produto que não é. Quando eu pego e falo, essa locução, ela tem AI. Né? Agora tem as locuções que são por aí. Que é texto para voz. Mas são por aí. Sim. O que tem de machine learning numa locução por aí? Na verdade, tem um treinamento de... Tem um treinamento que você faz o quê? Você pega uma pessoa com a voz dela falando várias coisas e, teoricamente, você escreve o que está escrito ali. Por exemplo, pega... Não. Eu falo assim, que eu tenho uma locução, por exemplo, mecânica, né? Que é aquela locução que você coloca que fala. E executa, e eu tenho uma locução que ele fala que essa aqui tem inteligência artificial. E ela fala com entonação, ela fala melhor do que a outra. Sim. Ele fez um treinamento. Se ela conseguiu, a partir de uma experiência, aprimorar aquilo que ela fez da vez anterior, eu entendo que é uma inteligência artificial. Ela pegou os detalhes da locução, por exemplo. Porque é um programa que foi feito com base em treinamento. Então, mas o que ele fez? Ele pegou uma pessoa lendo várias vezes, com entonação, sem entonação, tal. E aquilo ele pegou um Word, colocou tudo que tem no arquivo texto lá que aquela pessoa falou e treinou. Quando vier a letra A, B, A, você vai falar aba. Se você escrever A, B, C, você vai ler A, B, C. E aí ele treina aquilo de uma forma que ele põe os inputs, os outputs, treina com uma quantidade massiva de dados e a partir dali ele tem o output. Né? Mas aí a gente está entrando num detalhe muito interessante, talvez seja essa essência que o Rodrigo colocou agora, que é a particularidade de se falar o ABA ou ABC. Eu posso falar ABC de uma forma, você de outra, o Rodrigo de outra. Correto. Com entonações diferentes, né? Uma pessoa que mora no Nordeste vai falar com uma que está nos Estados Unidos fala de outra maneira. Então você tem um aprendizado. Se a máquina consegue aprender aquelas diferentes nuances da pronúncia e consegue refinar aquela locução,
Eu entendo que é um projeto. Agora, se ela faz sempre a mesma coisa, independente do texto... Mas você pode treiná-la para falar com a voz de outra pessoa, com a entonação de outra pessoa. Não, pois é. Tipo, os modelos de algoritmos Os hoje... modelos têm texto para vozes. voz que existe, os Mas modelos o que a gente percebe voz... o que a gente percebe é que tem muitos que são artificiais. Sim, bem artificiais. Sim. Na acentuação, Sim. na tônica da palavra, né? Sim, mas existem modelos open source que não são tão simplistas. Refinados. Que são mais refinados. Por exemplo, o Bark, que é open source no GitHub, você pode baixar. Eu pego a voz do Zazá, treino, daqui a pouco tá falando igual a ele com o que eu escrevo. E é um aprendizado. E aí eu tenho um arquivo do Zazá que eu vou lá, abro e falo, fala igual o Zazá, ele fala igual o Zazá. Pego, por exemplo, a sua voz, vai falar com a sua voz, com a sua entonação. Então isso eu considero uma inteligência artificial, você vai treinar para falar com a sua voz ou com a sua voz. Mas, por exemplo, a primeira locução que tem lá, mecânica, ela não teve que passar por um processo de treinamento. Na verdade, ela passou por um processo de treinamento para montar aquele modelo. Então você vê que o processo de treinamento não é o que define o IA. Você entende, assim? São essas coisas da informática, porque fica todo mundo igual o metaverso. Tipo assim... tudo é metaverso? Tudo é metaverso? Entendeu? Então, assim, isso tem uma... que eu acho que a gente faz muito isso na sociedade, que é assim, a gente define uma sigla que bomba, né? Porque assim, a IA é inteligência mesmo, quer dizer, uma pessoa inteligente. Então, nossos algoritmos chegaram num nível que, né, o machine learning é antes da inteligência artificial. A gente falava só machine learning, agora o negócio é falar inteligência artificial. Quer dizer, machine learning começou lá com aquele da IBM, né? Como é que chamava? O Watson. Watson, né? Que era uma inteligência artificial, a gente chamava de AI. Mas a inteligência artificial de 1950, com Alan Turing. Então, assim, um modelo que foi forjado lá atrás. Então, assim...